Olá, doutores e doutoras! Grande satisfação contar com vossa presença no nosso curso de Advocacia Criminal na Prática. Em continuidade, vamos falar agora da audiência de custódia. Vamos lá, meus caros. Imagine que o cliente que você acompanhou na lavratura do flagrante foi preso e a autoridade policial enviou os autos da prisão em flagrante para o núcleo da audiência de custódia. Pois não. Você vai pedir ou imagine que você foi contratado no flagrante e a autoridade policial lavrou o flagrante. Você vai pedir à família os documentos necessários. Por outro lado, imagine um caso que a família já te contrata diretamente para comparecer à audiência de custódia. Então, o primeiro caso, né, que você já acompanhou o flagrante, você vai sair da lavratura do flagrante, vai pedir para a família, né? Imagine que a família também já te contratou para fazer essa audiência de custódia, essa possível audiência de custódia naquele momento. Você vai pedir os documentos, né, mínimos necessários, como comprovante de residência, carteira de trabalho, contra-cheque, certidão de casamento, certidão de nascimento de filhos, né? Vai pedir esses documentos básicos, porque as certidões negativas, tanto da Justiça quanto da Secretaria de Segurança Pública, você mesmo tira, que é até mais fácil para você, tá? Eu sempre costumo obter do que pedir à família. Mas se encontrar dificuldade ou se eu não tiver tempo, vou pedir para a família, beleza? Quando a família, você não acompanha a lavratura do flagrante, a família te contrata para você comprar essa audiência de custódia, você precisa saber do que se trata o caso, né? Então você já vai ter que pedir já a nota de culpa. Mas imagine você que a família não teve acesso à nota de culpa, né? Então você vai ter que se deslocar à delegacia onde lavrou o flagrante, ou vai se deslocar à vara da audiência de custódia para saber, né, qual foi a acusação, para saber o que consta lá na lavratura da prisão em flagrante, né? E aí a gente volta àquela tona. Você já tem que já dar o valor daquele seu serviço por aquele seu deslocamento, tá? Para você depois, imagine que você dá um valor e a família fala, não tenho condições de te pagar. E aí esse seu serviço que você realizou em sair do seu escritório, sair de sua residência, ir lá à vara para saber do que se trata. Então você tem que cobrar, né? Você já tem que já fazer essa pontuação da cobrança, beleza? A gente vive disso, a gente vive de advocacia, então precisa ser cobrado e receber para aquilo. Pois não. Então, você vai pedir esses mesmos documentos à família também, né? O comprovante de residência, preferencialmente em nome daquele preso, carteira de trabalho, se não trabalha, uma declaração que ele faz um bico, que ele trabalha de prestador de serviço autônomo, carteira de certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento, declaração de testemunha para dizer que ele vive em comunhão, em união estável com aquela pessoa, se não tiver a escritura de união estável, as certidões criminais negativas, se ele tiver certidões negativas, as certidões da Secretaria de Segurança Pública também negativas, se possuir. Imagine que ele tem uma declaração, pede uma declaração, um padre, um pastor, de que ele frequenta aquela igreja. Tudo que possa contribuir, né, que possa ajudar a ele não ficar preso preventivamente, tá? Então a gente precisa, você precisa conversar com a família para saber do que se trata, como pode ajudar. Imagine que tem uma filmagem de tortura, isso pode contribuir também, né, já para soltar aquela pessoa. Então, tudo. Você, imagine que lavrou o flagrante, você vai à vara da audiência de custódia, ver os autos da prisão em flagrante, né, ver se tem alguma ilegalidade, seja um vício formal ou vício material. Conversa com o preso, né, para saber, orienta o que ele deve falar, o que ele deve falar pouco, responder só o que for perguntado. Isso é importantíssimo, né, para orientar o que o preso deve falar quando o juiz o perguntar. Bota para assinar a procuração. Imagine que você foi contratado a partir da audiência de custódia. Pronto. Chega o momento da audiência de custódia. Só um detalhe, gente.
receba os honorários antes de entrar na audiência de custódia. Diga que os seus honorários é tão somente para acompanhar na audiência de custódia, tá? Porque se ele for preso preventivamente, serão outros honorários. Quando o processo começar, serão outros honorários. É preciso deixar isso claro. Por isso é importante o que? A realização do contrato de honorários. Isso é importante, tá? Isso é importantíssimo. Gente, uma outra dica que eu dou é o seguinte: quando existe, né, naquela mesma situação, existe mais de um preso, tá? Imagine que houve a prática de um crime e que foram presos 3 pessoas. É importante você, como advogado, bater um papo com outro advogado que o acompanha, imagine que você só está acompanhando um cliente e outro advogado, tem outros advogados acompanhando cada um o seu cliente. É preciso saber o que vai ser dito, né, para não chocar as informações e isso ser prejudicial, né, o juiz fazer já um preconceito, um juízo de valor negativo daquele seu cliente. Então é preciso saber, né, mesmo que informalmente, o que aquela defesa pretende orientar o cliente. Pronto. Então a audiência de custódia é bastante simples, tá? Vai ter a presença do juiz, vai ter a presença do promotor, vai ter a presença da defesa, ou seja, através de você, advogado constituído, mas pode estar acompanhado também outros presos pelo defensor público. E aí também é interessante, quando você pega a procuração do seu cliente, já peticione nos autos, dizendo que atravessa uma petição com a procuração, ou até com os documentos comprobatórios para que não seja decretada a prisão preventiva, já anexe nos autos, mas em especial a procuração, por 2 situações. A primeira, para não chegar um outro advogado para defender seu cliente. Isso acontece muito, infelizmente acontece muito de advogado passar na sua frente. Isso acontece, então você tem que ter essa cautela. Atravessa logo uma petição, juntando a procuração. A segunda, como não tem uma procuração, não tem como o defensor público saber que aquela pessoa está acompanhada de advogado particular. Então, por isso é importante a procuração ser atravessada nos autos, ser protocolada nos autos. Beleza? Ora, então vai ter a presença do juiz, promotor e defesa. O juiz vai ouvir as partes, né, quem foi preso, vai perguntar o que aconteceu, o que foi, vai perguntar se foi torturado, né, se foi agredido. Pois não, vai chegar o momento do Ministério Público se manifestar. Normalmente, o Ministério Público se manifesta pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas é possível sim, ele como fiscal da lei, pedir o relaxamento da prisão em flagrante, pedir a liberdade provisória, mas o mais comum é ele pedir a conversão do flagrante em preventiva. Ele vai dizer as razões, porque o que fundamenta, o que fundamenta aquele pedido dele. Garantia da ordem pública, conveniência da instituição criminal, enfim. Você vai anotar os motivos por que o promotor está pedindo a decretação da prisão preventiva. Por quê?